e agora a gente vai falar sobre Novembro Azul, né? Estamos em novembro e tem essa campanha aí de conscientização sobre a importância do diagnóstico precoce do câncer de próstata. A gente vai conversar agora com o urologista Mário Kempis. Bom dia, doutor Mário. Bom dia a todos, ouvintes da Jornal 96 FM. É com muita alegria que eu venho hoje aqui para a gente poder bater esse papo, né, sobre o Novembro Azul, que é uma campanha que foi criada pela Sociedade Brasileira de Urologia. E como eu sempre brinco, o homem sempre está um passo atrás das mulheres, né? As mulheres há muito mais tempo já criaram o Outubro Rosa, que é um mês direcionado ao rastreamento do câncer de mama, e o homem, para não ficar tão atrás, criou o Novembro Azul, que é o mês para fazer o rastreamento do câncer de próstata. Porque o câncer de próstata, tirando os cânceres dermatológicos, câncer de pele, é o câncer mais comum da população masculina e é o segundo câncer que mais mata os homens. E infelizmente é um câncer que não manda recado, é um câncer que não dá sintoma nenhum. Muitos pacientes sintomas silenciosos. Ele não existe sintoma. Então, a única maneira de fazer um diagnóstico precoce e curar o paciente, às vezes em termos de 90% a 95%, é realmente fazer um diagnóstico precoce. Para ser feito esse diagnóstico precoce, o paciente tem que ir ao médico. Por isso da campanha, do movimento, para fazer com que o homem se conscientize da necessidade que ele tem de cuidar da sua saúde. Doutor, então quando o homem ele já começa a sentir alguns sintomas, por exemplo, urinando bastante, algum tipo de dor, é porque já está numa situação crítica, é isso? Isso. O que é que acontece? A gente tem que observar que o Novembro Azul é um mês que a gente direciona mais energia para o rastreamento do câncer de próstata. Porém, o objetivo da campanha é que o homem cuide da sua saúde. Existem muitas doenças masculinas, tipo a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento da próstata, que é uma doença que afeta o padrão urinário do paciente, porque a próstata vai crescendo e vai obstruindo o canal da urina. É uma doença benigna e leva o paciente a ter dificuldade de urinar. Então, quando você vê aqueles pacientes que estão usando aquela bolsa urinária, é devido ao crescimento de próstata, né? Então, o câncer de próstata, propriamente dito, ele não manda sintoma, mas existem outras doenças que podem dar sintoma, e essas doenças também devem ser tratadas, senão vão ter as suas repercussões e as suas consequências. Ainda há muita resistência por parte dos homens em fazer o toque retal, ou diante dessas campanhas e de tanta conscientização, mobilização, eles estão procurando mais o médico? Graças a Deus esse tabu tem diminuído bastante. Ainda existe o tabu, ainda existe esse preconceito, porque o homem ele foi criado para ser um super-herói, né? Ele não tem direito a adoecer, ele não pode chorar, ele não pode sentir nada. E isso faz com que os homens, teoricamente, ele foi criado para ser assim, né? Tem muita história que diz que é feio o homem chorar. Que eu não concordo. Mas o que é que acontece? O homem foi criado como um super-herói, então ele não busca a sua saúde. E os homens, eles vivem menos do que as mulheres. E o grande motivo para isso é porque o homem não cuida da sua própria saúde, né? O homem, às vezes, vai postergando, vai empurrando com a barriga, literalmente, e quando vai descobrir algum problema já está em fase, já numa fase avançada. Então o homem precisa perder esse tabu. O toque retal é um exame rápido, indolor e não vicia. Não tem que ter medo de fazer até o toque. Isso é um medo, né? Até isso é um pessoas, tabu. Imagina. Não vicia, então o paciente não tem que ter medo de fazer. É um toque extremamente rápido, simples. Não existe um exame chamado toque retal. O toque ele faz parte de uma consulta médica. Quando o paciente vai no consultório, nós fazemos a anamnese, que é aquela conversa, aquela entrevista, e depois nós fazemos o toque, faz parte do rastreamento do câncer de próstata. E depois solicitamos exames, que o exame mais comum é o PSA, que é uma glicoproteína produzida especificamente pela próstata, que quando essa substância ela está alterada, nos indica que o paciente tem um problema na próstata. Não necessariamente é um câncer de próstata, mas já nos direciona para fazer. Isso que eu ia perguntar ao senhor, se o exame, se aparecer alguma alteração no exame, não quer dizer exatamente que o paciente esteja com câncer. De maneira nenhuma. Então, assim, como eu sempre falo, a avaliação é uma consulta,
paciente vai fazer a anamnese, depois nós vamos fazer o toque e depois vamos solicitar o PSA. E esses exames vão nos dizer se esse paciente tem ou não algum risco de estar com câncer de próstata. Se ele tiver, nós vamos solicitar uma biópsia de próstata para confirmar esse diagnóstico. Mas a elevação do PSA não é indicativo de câncer de próstata. É indicativo que existe um problema na próstata. E muita gente já daqui a pouco eu trago aqui uma pergunta do ouvinte sobre o PSA dele, e aí eu já lhe questiono. Tem muita gente que fala assim, ó, diante de tanta tecnologia hoje em dia, não tem nada que substitua esse toque retal? Bom, aí eu vou responder. Nada substitui um abraço, um beijo, um abraço, um carinho, tá? Então, o exame de toque, o toque é um exame extremamente simples, rápido, indolor e nos dá muitas informações. O que é que eu vejo com o toque retal? Com o toque retal eu vou ver o tamanho da próstata, eu vou ver a consistência da próstata, se é uma próstata dura, se é uma próstata mole. Eu vou conseguir observar se tem nódulo, se tem caroço naquela próstata ou não. Isso é um exame extremamente rápido, indolor e não custa nada, é um exame gratuito. Então, não tem por que modificar isso, né? Então, o exame de toque faz parte, a gente sempre tem que fazer a avaliação. Tanto o PSA como o toque retal, eles andam em paralelo, eles andam juntos. Eu sempre brinco e costumo dizer que fazer só o toque ou fazer só o PSA é como atravessar uma rua olhando só para a direita ou só para a esquerda. Se você atravessa uma rua olhando só para a direita e não vem carro do outro lado, dá tudo certo, mas se vier o carro você é atropelado. Então o toque não substitui o PSA e o PSA não substitui o toque. Cada um tem informações diferentes e os dois se somam para a gente fazer uma avaliação adequada sobre o rastreamento do câncer de próstata. Aqueles homens que são mais preocupados com a saúde, esse exame ele só deve ser feito a partir dos 50, ele pode ser feito antes? Bom, quando nós falamos sobre campanha pública, né, saúde pública, de uma maneira geral, a gente observa muito uma coisa chamada custo, tá? Cada ano, com o passar do tempo, a idade vem aumentando. Antigamente a gente fazia 40 anos para todo mundo e hoje isso mudou. Hoje a gente tem utilizado 45 anos para toda a população com história familiar de câncer de próstata. Aquele paciente que teve um irmão, um tio, um pai, um primo com câncer de próstata tem que começar a fazer o rastreamento a partir dos 45 anos, e todo paciente negro da cor negra tem que começar a fazer o rastreamento a partir dos 45 tem uma maior anos. Incidência, né, entre homens negros. Exatamente. O negro tem uma maior incidência de câncer de próstata do que o branco. A gente não sabe muito bem ao certo, não tem nada que seja assim, que tenha comprovação, nível de evidência alto, mas a gente está relacionado, nós sabemos que está relacionado com testosterona. O negro ele tem uma maior quantidade de testosterona e nós sabemos que a testosterona é o combustível para o câncer de próstata. Então existe alguma teoria relacionada à questão da testosterona e do câncer de próstata, mas ainda não é uma coisa que a gente possa bater o prego e virar a ponta. Mas nós sabemos que o negro tem uma maior incidência de câncer de próstata, isso é fato. Então, todo paciente que tenha mais de 45 anos e que tem história familiar de câncer de próstata, primo, avô, tio, irmão, 45 anos, e o negro 45 anos. A população em geral que não entra nesses dois grupos de risco, então vai começar a fazer sua avaliação de próstata aos 50 anos de idade. Mas isso a gente está falando em termos de campanha. Eu já tive um paciente com 42 anos de idade com câncer de próstata. Pois tá? E se pergunta, porque muita gente fica esperando, 50 anos, né? Então, como um colega aqui. É aquela história, né? Quando a gente estamos falando na questão de campanha pública, a gente tem que avaliar o lado econômico, sem dúvida nenhuma. Então, assim, existem pessoas que têm câncer cerebral? Tem, mas ninguém vai ao médico pedir uma tomografia de check-up. Não faz isso. Por quê? Porque imagina a quantidade de tomografias que vai ter que ser feita para diagnosticar um ou outro paciente. Então não vale a pena. Então, assim, de uma maneira de campanha pública a partir dos 45, 50 anos. Mas isso não impede de maneira nenhuma que um paciente com 40 anos de idade vá fazer seu rastreamento de câncer de próstata. Isso não é proibitivo de maneira nenhuma. Mais, ele está se precavendo um pouquinho mais. Mas quando a gente fala em termos de campanha público-alvo, essa é a população que tem que ser investigada. Quanto antes, melhor. Pois é, e aí, exatamente. Doutor Mário, a gente fala tanto nesses tabus, no medo que os homens têm de ir ao médico, mas aí vale lembrar que muito pior
é o procedimento que se passa caso precise fazer alguma cirurgia, por exemplo, para tratar um câncer. Com certeza. Voltando à questão do toque, né? Eu vejo muito o tabu, muito machão, que ninguém faz isso, ninguém faz aquilo, ninguém coloca ali, ninguém coloca lá. Mas esse até dá o problema. Quando dá o problema, ele vai em 10 médicos e todo mundo coloca ali, ninguém resolve mais nada, tá? Então, assim, ou você faz pelo amor ou você faz pela dor. Mas que é bem pior, mas que você vai fazer, não tem jeito. O toque é imprescindível para fazer uma avaliação de câncer de próstata. Então, se a gente conseguir fazer um diagnóstico precoce num paciente com câncer de próstata, a possibilidade de cura gira em torno de 90% a 95%. Eu não falo 100%, porque 100% eu deixo para Deus, mas a possibilidade de cura é muito grande. Mas para isso o paciente tem que fazer diagnóstico precoce. Se não for feito o diagnóstico precoce, a gente já não consegue mais curar esse paciente. Aí esse paciente vai para tratamentos paliativos, né? E eu tenho uma definição de um paciente que eu acho que eu só de lembrar essa definição até já desperta dor em mim. Ele dizia: doutor, eu não aguento o vento do ventilador batendo em mim, porque dói. Tá, então ele não suportava o vento do ventilador bater. Por quê? Porque o câncer de próstata, a principal área de metástase é quando o câncer sai do local de origem para os órgãos, a parte óssea, né? Então você começa a ter câncer nos ossos e você começa a ter fratura nos ossos. Sabe o que é você levantar um braço e quebrar um braço, quebrar uma perna, você quebrar uma coluna, você ficar numa cadeira de roda porque você tem câncer na coluna que destruiu tudo ali. E é uma dor insuportável. E então, infelizmente, apenas o diagnóstico precoce é que faz a diferença. E aí vamos falar de virilidade, né? Um paciente com câncer de próstata, como é que fica a situação da ereção? Bom, quando a gente tem muito paciente que chega no consultório e ele fala: doutor, eu fiz cirurgia de próstata e não fiquei impotente. Doutor, eu fiz cirurgia de próstata e fiquei impotente. Primeiro que a gente tem que avaliar que próstata é um órgão que tem muitas doenças. Nós temos a hiperplasia prostática benigna, que é o crescimento, nós temos o câncer de próstata, nós temos a inflamação, a infecção e outras doenças. E o tratamento não é igual para todos. Cada doença, cada patologia tem seu tratamento específico. Então, quando você faz uma cirurgia de próstata para crescimento de próstata para doença benigna, essa cirurgia não deixa você com nenhum grau de disfunção erétil, de impotência sexual. Porém, quando você faz a cirurgia para tratamento de câncer de próstata, que é uma cirurgia que a gente extirpa toda a próstata, retira toda aquela próstata, o paciente fica com algum grau de impotência sexual, sim, isso é verdade. Mas isso pode ser contornado com medicamentos e, em último caso, a gente usa as próteses penianas. Mas não existe nada, não existe potência, não existe nada se não existe vida. Tá? Então a gente primeiro a gente tem que manter a vida do paciente e qualidade de vida, e depois é a questão da sexualidade, a questão sexual. Mas hoje a medicina está bem avançada e a gente, primeiro que o número de impotência sexual vem diminuindo muito com os melhores métodos cirúrgicos, a evolução da radioterapia, etc. E segundo, se aquele paciente ficar com algum grau de impotência sexual, tem solução em muitos dos casos. Mas a gente tem que manter a vida, porque sem vida, sem nada. Importante prevenir, né? Exatamente. Esse ponto. Doutor Mário Kempis, muito obrigada. Nosso tempo estourou aqui, infelizmente. Obrigada por sua participação e por essa aula de conscientização aí, de quebra de tabus sobre o tratamento aí do câncer da próstata. E só rapidinho, o paciente que não tem plano de saúde aqui em Natal, como é que ele faz para se consultar? Vamos lá. Esse mês agora é o mês onde a gente direciona muita energia para buscar um maior número de pacientes. Então, nós temos aqui o Onofre Lopes, que quadruplica o número de vagas disponível no Sistema Único, e também existem os mutirões, tem muita campanha nos interiores, né? A nossa clínica mesmo faz alguns movimentos, algumas campanhas onde a gente faz avaliação. Então, a melhor maneira do paciente se informar é procurar a sua Secretaria Municipal de Saúde e informar onde é que vai ter ou como é que consegue, que o acesso tá muito difundido. Então o paciente nesse mês agora ele tem um maior acesso do que os outros meses, mas o ano todo ele consegue acesso porque a urologia está bem difundida no estado. Perfeito.
Obrigada, doutor Mário, mais uma vez aí pelos seus esclarecimentos. Eu que agradeço, me coloco à disposição. E se nessa nossa conversa aqui a gente conseguir conscientizar um homem a procurar o urologista e salvar a sua vida, eu acho que já foi válido. Acho que a gente conseguiu. Com certeza. Missão cumprida, olha, 50 anos não, viu? A partir dos 40 já é possível. O Jornal 96 fica por aqui, a gente volta amanhã, se Deus quiser. Tchau, tchau.